Olá, crianças, tudo bom com vocês? Vocês já me conhecem, não é mesmo? Eu sou a Zinha, mas pode me chamar de Vovozinha. Hoje eu quero bater um papo com vocês e eu quero começar perguntando: você tem medo de alguma coisa? Sabia que eu já tive muito medo? Sabe de quê? Eu já tive medo de barata. Ai, meu Deus do céu, eu tremelicava as pernas quando via uma barata. Depois eu descobri que eu sou muito maior do que a barata. Então eu não precisava ter medo. Sim, olha para você ver. Para você ver como são as pessoas. Medo de barata. E você? Você tem medo de quê? Você tem medo de escuro? Ah, não precisa ter medo do escuro, não. Você tem medo de dormir sozinho? Ah, não precisa não, bobinho. Não precisa ter medo de dormir sozinho, nem de escuro. Sabia que o escuro faz bem para as nossas vistas? Para quando você não ficar velho, não precisar de óculos igual a vovó. Pois bem, vocês sabiam que ter medo é bom? Sim, ter medo é bom. Por exemplo, como assim, vovó? Vou te explicar. Você coloca a sua mãozinha no fogo? Não, porque você tem medo de queimar. Você coloca o seu dedinho na tomada? Não, porque você tem medo de levar choque. Então, esse medo que nos protege, sim, ele é muito bom. Ele nos protege, mas o medo não pode virar terror. Sim, pois quando o medo vira um terror, aí não é bom, não é verdade? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o medo. Mas não é uma história que a vovó inventou e nem uma história que inventaram por aí. Não. Essa história aconteceu de verdade e vocês podem encontrar aqui, ó, na Bíblia, na Palavra de Deus. E ela se encontra em 3 lugares. Em Marcos, capítulo 4, versículo 41, do 35 ao 41. Você pode ler também em Mateus, no capítulo 8, dos versículos 23 a 27. E também você pode ler em Lucas 8, do versículo 22 até o versículo 25. Pois bem, de que história e que acontecimento se trata? Vocês sabiam que as pessoas grandes também têm medo? Sim, as pessoas grandes também têm medinho. E eu vou contar a história de alguns homens que sentiram muito medo. O medo que provocava ter um pânico, um terror. Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Vamos ver. Olha só. Do capítulo, a partir do versículo 35, começa assim, ó. Jesus, naquele dia, sendo tarde, depois de passar o tempo ensinando as pessoas, curando o dia todo, atendendo multidões, Jesus então ficou cansado. Jesus cansado? Claro, Jesus era gente como a gente. Ele ficou cansado e então entrou no barco para descansar e passar para o outro lado. Ele entrou no barco para atravessar o mar da Galileia. E os seus discípulos iam junto. Vocês sabem que é discípulos? Quem eram os discípulos? Sim, os amigos de Jesus. E quantos eles eram? Vamos ver. 1, 2. Esse aqui não. Esse aqui é Jesus, tá? Olha Jesus aqui. Oh, que bonitinho, Jesus. Então vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 discípulos.
os amigos de Jesus, os discípulos, entraram no barco com ele. Jesus, então, entrou no barco porque Jesus estava cansado e precisava atravessar o mar da Galileia. E Jesus então entrou. Mas porque ele estava cansado, ele não ficou com os discípulos. Não. Jesus entrou e foi dormir. Pegou uma almofadinha e deitou para descansar um pouquinho. Afinal, ora bolas, os discípulos eram pescadores, então de mar eles entendiam muito bem. Pelo menos era isso que Jesus pensava. Mas aconteceu que, durante aquela viagem, os discípulos começaram muito bem, remando e levando o barco no meio do mar com muita calmaria, com muita tranquilidade. Mas acontece que, de repente, sobreveio uma grande tempestade. E então o mar começou a ficar muito agitado, com ondas gigantes que vinham para cima daquele barco. E as águas começaram a entrar no barco. E os discípulos começaram a ficar com medinho. Mas não era um medo qualquer, era pânico, terror. Sim, meus queridos, eles ficaram com medinho. Eu acho que até fizeram xixi na cuequinha. Mas eles então começaram a ficar com muito medo e o mar começou a ficar muito bravo. E então o mar começou a vir para cima daqueles meninos que estavam morrendo de medinho. De repente, eles tiveram uma ideia, porque o mar já estava quase comendo, engolindo eles. Então, eles falaram, minha gente, peraí, só existe uma pessoa para nos socorrer neste momento. E eles foram lá embaixo no barco, dentro do barco, e chamaram Jesus! Jesus, acorda, menino, acorda! O mar está nos engolindo, nós vamos morrer. Você não se importa que a gente morre? Ah, claro que Jesus se importa. Então, Jesus levantou e falou uma só palavra. Jesus olhou para aquele mar terrível que estava quase engolindo o barco e disse, acalma-te. E imediatamente a tempestade se acalmou. Os discípulos, então, ficaram impressionados. E eles disseram, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles não sabiam que era Jesus. E quando Jesus fala, tudo acontece. O mar se acalma, a tempestade passa, porque Jesus tem todo o poder. Jesus é o Todo-Poderoso e tudo está sob o comando dele. E aí, Jesus olhou para aqueles discípulos e disse, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Não, eles não tinham, apesar de estar com Jesus. E a tempestade se acalmou e eles conseguiram passar para o outro lado do mar da Galileia. E aí, crianças, eu fico pensando, vamos a algumas lições práticas. O mar é a nossa vida. Isso é tudo que a gente pensa, tudo que a gente passa, o nosso dia a dia. Na verdade, o mar é o nosso dia a dia. Nós estamos nessa situação aí, guardadinhos na nossa casa por conta da pandemia. Isso nos traz um medinho, isso nos traz um temor, isso nos traz um tique-tique no coração. Mas a gente precisa saber que no nosso barco, na nossa vida, tem Jesus. E com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Não precisamos ficar com medo, não, bonitinho. Não precisa ficar com medo. Porque se na nossa vida, se no nosso barco, Jesus estiver presente,
Não tem tempestade que venha nos engolir. Jesus no barco, Jesus na vida, tudo vai muito bem. Olha só, às vezes passamos por tempestade, mas Jesus, com uma única palavra, fala: acalma-te. E aí, com ele, não tem medinho, não tem temor, não tem terror para nos amedrontar. Você quer convidar Jesus para entrar no seu barco? Você quer convidar Jesus para entrar na sua vida? Então vamos lá. Faça essa oração comigo agora. Vamos orar? As minhas mãozinhas juntinhas estão. Abaixo a cabeça com atenção e feche os olhinhos para a oração. Senhor Jesus, eu te peço agora, entra no barco da minha vida e me ajude nos momentos do medo a entender que com Cristo no barco, com Cristo na minha vida, tudo vai muito bem. Obrigado pela tua paz, sempre no meu coração, e a tua presença na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bem. E sabe, essa história me fez lembrar uma música que eu cantava quando eu era menina, pequenininha, igual vocês. Vamos cantar com a vovó? Mas antes de cantar, quero ensinar um versículo para vocês lembrarem na hora do medinho. E o versículo está em 1 João 4, versículo 14, que diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Qual é esse amor que fala? O amor de Jesus. Jesus nos ama tanto que tira de nós todo o medo, porque ele sempre está conosco. Então, repete daí com a vovó. No amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Entendido? Então, agora, arrasta o sofá para lá e venha cantar com a vovó. Olha só, a vovó vai até o quê? Tocar. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Ok? Então não esqueçam, com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Show, medinho! Um beijo no seu coração. Fica com Deus e até a próxima!